Olá, sou Cláudio Luve, mais um RH em Revista, o seu programa inteligente, direto dos estúdios da TV Comércio, com apoio do Sim Comércio e produção da Mídia Kitcom. E quero primeiro agradecer a Deus e a todos que nos acompanham. O foco do programa são assuntos relacionados a recursos humanos, ferramentas, tendências corporativas, carreira. Só um segundinho. Desculpem. Tendências corporativas e gestão de pessoas. E hoje, a nossa convidada é a Milva Pagano, presidente da ABPRH, Associação Brasileira de Profissionais de Recursos Humanos, sócia fundadora da Integra Consultoria e também advogada. Vamos falar sobre gestão de saúde corporativa. E eu pergunto para vocês, como anda a gestão da saúde e benefícios de sua organização? E quanto isso pode impactar na qualidade de vida dos seus colaboradores? A Milva irá passar informações e dicas sobre o tema. Vamos à nossa convidada? Milva, um prazer a sua presença no programa. Boa tarde, Cláudio. Muito obrigada pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui, especialmente falando sobre um tema que eu adoro, que é a gestão de saúde corporativa, né? Que eu acredito muito na grande transformação que uma boa gestão da saúde dentro das empresas pode fazer. Tá certo. Milva, fala um pouco da sua carreira, por favor. Bom, sou advogada de formação, né, especialista na área de saúde, me especializei nessa área, entrei nessa área por plano de saúde, fui advogada da Sul América, da Umint, fui advogada da Axis Med, atendi hospitais, indústria farmacêutica, empresas de gestão de saúde, enfim, conheço bastante aí o segmento, né? Então, e fui presidente da ASAP, Aliança para a Saúde Populacional, né? Uma entidade que eu ajudei a criar há anos atrás, justamente para trazer referências e boas práticas de gestão de saúde populacional para o Brasil. Né? ASAP? ASAP, Aliança para a Saúde Populacional. E depois, né, que eu conheci a associação da qual eu sou hoje presidente, que era, na época, se chamava APSA, né, Associação Paulista de Recursos Humanos e Gestão de Pessoas, e Gestora de Pessoas, que hoje é uma associação que este ano completa 60 anos de mercado. Nossa, 60 anos? Bastante tradicional. E hoje chama-se ABPRH, que é a Associação Brasileira dos Profissionais de Recursos Humanos. Quando eu assumi a presidência, em janeiro de 2018, nós fizemos uma grande mudança, uma grande revitalização dessa entidade. Mudamos a marca, a identidade visual, rejuvenescemos essa entidade, né, com foco muito na humanização da gestão de pessoas, né, esse vem sendo o foco da associação, tendências, inovação, né, então temas técnicos, mas também com muito suporte na gestão no aspecto motivacional, de propósito, de inspiração. E saúde é um dos pilares aí, porque é uma bandeira forte, né? Que na verdade, eu fui para a associação para levar esse tema. Né, porque há anos atrás, quando eu conheci a associação já tinha um pouquinho mais de 50 anos de mercado, e eu fiz um evento pelo meu escritório de advocacia para discutir sustentabilidade da saúde nas empresas. E o então presidente da época, o Valdir Matos, querido amigo, que foi quem acabou me levando para a associação, era um dos debatedores, né, no painel, e depois ele me convidou para levar esse tema para a associação. Certo. Então eu fui para a associação, montei o grupo de gestão de saúde corporativa, fiz o primeiro fórum para discutir gestão de saúde corporativa nas empresas, e como iniciei um forte trabalho para fomentar a gestão da saúde nas empresas, uma gestão estratégica, né? Fizemos uma aproximação com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, e todo um trabalho de fomento para que as empresas possam ser
protagonistas, né? E não apenas telespectadoras e olhando e sentindo a dor do custo, né? Que é o segundo maior custo, só perde para a folha de pagamento. Nossa! Então eu passei a vivenciar mais intensamente o outro lado da saúde, o lado de quem contrata, o lado de quem paga a conta, que são as empresas empregadoras, né, o lado do RH, e a vivenciar isso e trazer muito essa bandeira do tema saúde para dentro das empresas. Né? Então, tem uma empresa de gestão de saúde corporativa, na verdade uma consultoria que tem um foco forte em gestão. Eu falei certo, Milva? Integra? Integra, sim. E a Integra, meu sócio é o Flávio Pagano, que é meu marido, por sinal, e o nosso foco é implantar boas práticas de gestão de saúde corporativa, né? Implantar boas práticas de gestão de saúde nas empresas. E isso é um programa amplo, né? Tem muitas, envolve desde a contratação do plano de saúde, mas inicialmente você precisa identificar, né, a carteira que você tem ali. Enfim, eu já estou entrando aí no tema. Tá certo. Mas é um trabalho que me encanta, né? Pelo qual eu sou apaixonada. Então, nós fazemos isso na nossa empresa. E eu atuo como advogada também no PK Advogados, Pinhão e Koifman Advogados. Ali eu sou uma advogada consultora, tenho uma parceria com esse escritório, no qual eu atuo na área de saúde. Então, no escritório eu faço muito mais a parte de relacionamento, gestão e atuação específica em casos de saúde efetivamente. Que bacana, Milva. É realmente uma grande experiência mesmo, né? Então, quando a gente fala de gestão de saúde, você então fala como algo estratégico para a organização. Sim, é fundamental, porque eu acho que o grande erro que as empresas cometem é olhar para a saúde como dentro de um pacote de benefícios. Então, cada vez que você trata a saúde como um benefício, pura e simplesmente, dentro de um pacote de benefícios, você perde um olhar estratégico, você perde a condição de fazer uma efetiva gestão. Porque daí o que você faz? Como benefício, você vai contratar um plano de saúde, vai contratar um fornecedor, né, seja através de uma corretora, seja através de uma consultoria, enfim, mas você vai contratar, terceirizar isso e você não vai se envolver. E esse é um grande erro. Eu acho que quando você coloca como estratégia, você se envolve efetivamente e você passa a programar ações e a fazer uma gestão efetiva. E o que é fazer uma gestão efetiva? Primeiro, você tem que conhecer o que você tem dentro da empresa. Tá certo. Então, você tem que ter o perfil de saúde dos teus colaboradores mapeado, né? Conhecer o perfil de saúde desses colaboradores, nível de risco, de saúde, quer dizer, qual o grid ali que você está, até para você conhecer profundamente a cultura da tua empresa, as necessidades, a demanda da tua empresa, até para você poder contratar, né, fornecedores e parceiros adequados com a tua necessidade, certo, adequados com a sua realidade, adequados com o perfil de saúde dos seus colaboradores, para que você não contrate nem a mais nem a menos. É uma dor muito grande das empresas, é a segunda maior despesa, só perde para a folha de pagamento. Segunda maior despesa, Milva? Segunda maior despesa, só perde para a folha de pagamento. Nossa! Então, e o grande problema é que as empresas, assim, na verdade, quando você olha para a cadeia de saúde como um todo, né, estão todos os players reclamando. Então, as empresas reclamam dos reajustes, as operadoras reclamam da sinistralidade, os hospitais reclamam. Então, assim, toda a cadeia está insatisfeita, porque é hoje um modelo que ele não se sustenta mais. Ele é absolutamente insustentável. Ultrapassado, Milva, seria muito. isso? O foco, ele continua, a gente fala muito em saúde, gestão de saúde, promoção de saúde, mas infelizmente o modelo continua ainda muito com foco na doença. Na doença. Então você atua na doença e você não atua na saúde. Né? E quando você... Na doença e não na prevenção, e seria não, isso? Não na prevenção. E você, porque a prevenção também ela demanda tempo, energia, dinheiro. Tá. Só que é um investimento que ele se reverte no futuro. Verdade, Milva. Mas com uma visão imediatista, você acaba não investindo nisso. Porque dependendo da cultura da empresa também, ela não vai investir nisso. Entendi. Porque é algo que vai demorar um certo tempo para ter um retorno.
Então, as empresas acabam ficando muito todos, né, na verdade, toda a cadeia com foco na doença. E o que eu digo, assim, quem coloca o dinheiro, quem faz essa roda girar, é quem contrata. Então, assim, são as empresas empregadoras que contratam os serviços de saúde. E essas empresas, elas precisam muito de uma orientação, de um suporte para uma contratação adequada. Então, como eu estava dizendo, primeiro ela tem que conhecer o que ela tem. Conhecer, né? Para aí sim contratar de uma maneira adequada, implantar de uma maneira adequada e fazer efetivamente uma gestão. Isso vai impactar nos resultados da empresa, vai impactar no clima organizacional, na qualidade de vida dos colaboradores, na imagem da empresa. Então, você tem impactos diretos e indiretos. Você tem impacto direto já sobre o custo, né, sobre a sinistralidade do plano de saúde e outros impactos indiretos de produtividade, absenteísmo. Sim. Com certeza, absenteísmo, turnover também, né, Milva? Com certeza, colaboradores que se sentem mais cuidados, mais amparados. Né? Então, você tem impacto em todas essas áreas, em todas essas frentes. Nossa. E, então você está dizendo que através desses indicadores, por exemplo, de absenteísmo, turnover, isso pode ser algo que possa levar a organização a pensar em algo mais estratégico no quesito gestão de saúde, né? E eu queria que você falasse um pouco mais, então, como que seria isso na prática para poder reduzir esse, por exemplo, poxa, o meu turnover está muito alto, o absenteísmo também está muito alto, né? A produtividade, como você falou, também cai, né, amigo? Porque se o colaborador não está bem, ele não vai produzir bem. Sem dúvida. Né? Ele não vai conseguir atingir os resultados devido ao que a empresa pede, né? Então eu queria que você falasse um pouco mais disso, então, na prática. Essa implantação. O turnover, obviamente, ele tem outros aspectos que impactam. Tá. Né? Não é só a questão da saúde. Então, você tem aspectos da empresa, da estrutura, da cultura, do formato da gestão, do perfil da liderança, né? Que vão impactar diretamente, né? Do que a empresa oferece. E hoje em dia, você vê as pessoas buscando muito mais além do salário, né? Então, só o salário, ele não é o único fator de retenção, né? Você tem muita coisa aí dentro desse pacote. Inclusive, as gerações atuais, você tem a questão de desafio, de motivação, né? De engajamento, né? Com a cultura da empresa, né, de parceria aí com uma liderança efetivamente. Você tem problemas de liderança nocivas hoje no ambiente de trabalho, então tem vários aspectos. No aspecto da saúde, quando você passa a olhar efetivamente para a saúde do seu colaborador, passa a se envolver, a participar, ele se sente mais acolhido. Sim, agora, verdade, Milva. Agora, esse interesse, ele precisa ser real e efetivo, ele não pode ser um interesse pura e simplesmente para contenção de custos. Tá. É óbvio que isso também acontece, né? Mas você tem que equilibrar e isso tem que caminhar junto. Eu vejo muitas situações onde muitas vezes o RH se sente constrangido, acuado, do que até onde ele pode se envolver e questionar e conversar com o colaborador sobre alguma questão de saúde dele. Também, Milva. Ou de um dependente. Né? Porque tem aí a questão da confidencialidade, tem a questão assim de até qual é o limite que você pode passar. Então, quando você tem essa conversa com o colaborador, né, obviamente, sem ultrapassar limites, né, com respeito aí ao colaborador, com respeito à privacidade dele, mas quando você tem informações e que você pode conversar com esse colaborador até orientando, quantos e quantos colaboradores se submetem a procedimentos cirúrgicos que não necessariamente teria que fazer isso, né? E isso não se reverte em benefício dele, muito pelo contrário, você tem às vezes situações, quantas situações que você vê de cirurgia na coluna, que a pessoa vai para uma cirurgia de coluna e depois ela
muda a vida dela radicalmente, né? Então, qualquer procedimento, qualquer situação de saúde, ela precisa ser olhada com cuidado, com carinho, precisa de uma segunda opinião. E muitas vezes você tem que, como gestor, oferecer essa possibilidade de uma segunda opinião, de uma orientação, de um amparo, de um suporte para o colaborador. Exato. Então, assim como você também deve oferecer uma orientação adequada, né? O lugar onde as pessoas passam maior parte do tempo, sim, muitas vezes é dentro das empresas. Sim, sim. Então, se ela não receber dentro da empresa também uma orientação de autocuidado, de exames necessários que ela precisa fazer, de uma alimentação saudável, de hábitos saudáveis, de prática de exercício, enfim, se ela não receber essas orientações dentro da empresa, e dependendo também do público, né, do perfil desses colaboradores, isso é muito importante, e a empresa tem um papel muito importante nisso, tem um papel social aí importante. Verdade, Lívia. Então isso, quando o colaborador recebe essas informações, essa orientação, ele se sente mais amparado, mais acolhido, né? E por parte da empresa, muitas vezes a empresa tem a grande dificuldade, porque às vezes ela fica no escuro, né? Ela recebe só relatórios de sinistralidade da operadora, né? Da corretora / consultoria, não entende muito bem o que está acontecendo e só vê. E quando você recebe um relatório de sinistralidade, você está olhando, você está dirigindo olhando no espelho retrovisor, você está vendo o que aconteceu. Isso. Você não está vendo o que vai acontecer, você não está fazendo nenhum tipo de planejamento, de previsão, né? É só no passado. Então, assim, se você não conhece o perfil de saúde da população que você tem ali, até para você implantar programas adequados, você dar uma orientação adequada, fica difícil mesmo, porque você tem que conhecer esse perfil de saúde, sim, estratificar, implantar, ter ações adequadas com esses níveis, né? Daí sim você consegue efetivamente fazer uma gestão. Saúde ocupacional, as empresas são obrigadas a fazer os exames admissionais, periódicos, demissionais. Quantas informações ricas, né, são obtidas nesses exames? Quanto é desperdiçado, né, quando pura e simplesmente a empresa faz isso para cumprir legislação, não utiliza essas informações para uma gestão. Se você tem já as informações ali, é obrigado a fazer, então utilize isso de uma maneira inteligente, integre isso com as informações que você tem assistenciais do teu plano de saúde e faça uma gestão efetiva da tua carteira, né? Você tem ali uma base muito rica, né? Você pode usar, muitas vezes o médico do trabalho é um aliado maravilhoso, enfermeiro do trabalho, enfim. Então, quando você fala em saúde ocupacional, você tem ali uma aliança para ser construída, uma parceria para ser construída e ações importantes para serem tomadas. Eu vejo assim, os melhores programas de gestão de saúde, de promoção de saúde efetivos que eu vi até hoje, sempre tem um envolvimento da saúde ocupacional, sempre tem o envolvimento do médico do trabalho, sempre tem o enfermeiro do trabalho envolvido. E quando eu digo enfermeiro do trabalho, porque a gente fala muito de médico do trabalho. E a função do enfermeiro do trabalho, ela vem sendo cada vez mais valorizada e cada vez mais importante. Legal. E dentro das empresas isso tem tido uma importância, né, um impacto muito positivo, né, trabalhos que são feitos nesse sentido. E quando eu falo também em conhecimento, em orientação, aí eu falo também como advogada, é uma área muito regulamentada, né? Você tem legislação específica, você tem só na área de saúde você tem duas agências reguladoras, você tem a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula os planos de saúde, e você tem a Anvisa, né, que regula a indústria, que tem um escopo muito maior, que pega a indústria farmacêutica, pega os hospitais, pega indústria alimentícia, e tem pega as farmácias, então tem muito mais. A ANS, mais os planos de saúde, está indo também para os prestadores, né, então, de saúde. Do lado de quem contrata, a ANS ela não tem poder para estabelecer nada
que vai impactar, aliás, que vai obrigar diretamente alguma ação por parte de quem contrata. Né? Quem está obrigado às normas da Agência Nacional é a operadora de plano de saúde, né? Seja seguradora, operadora, medicina de grupo, enfim. Mas é quem está aí sujeito a essa regulamentação. Mas é uma regulamentação que impacta indiretamente as empresas contratantes. Né? Você tem aí resoluções que estabelecem sobre demitidos e aposentados, que isso é um outro assunto importante. Demitidos e aposentados. Que é o que a gente fala de carteira de inativos. Vamos fazer assim, Milva. Nós vamos para um breve intervalo e você volta a falar isso daí. Mas antes, eu gostaria de mandar um abraço para Pedro Ramos, que está nos assistindo aí. Gratidão, viu, Pedro Ramos? Vamos a um breve intervalo. Olá, sou Cláudio Luve. Estamos de volta com o RH em Revista, o seu programa inteligente. Uma produção da Mídia Kitcom e iniciativa do Sim Comércio. Estamos aqui com a Milva, falando do tema Gestão de Saúde Corporativa. Vamos lá. Milva, você estava falando do inativos. Da carteira de inativos. Carteira inativos. E eu estava falando justamente assim, do impacto da regulamentação. E essa questão dos inativos é um exemplo. Existe uma resolução, existe um dispositivo, né, uma resolução que foi estabelecida pela ANS. Na verdade, deixa eu só contextualizar um pouquinho. No mercado de saúde, nós vivemos aí mais de 40 anos, né, quando eu falo de planos de saúde, sem nenhum tipo de regulamentação. Então, o mercado ele se autorregulava. Então, os planos de saúde ofereciam as coberturas que achavam adequadas e as pessoas contratavam também aquilo que era adequado para as suas necessidades e para o seu bolso. E o mercado se regulava em termos de cobertura, em termos de reajuste, enfim. Existia uma legislação para as seguradoras, né, que era feita pela SUSEP, mas ainda assim não existia uma obrigação de coberturas mínimas. Aí, em 98, entrou em vigor a Lei 9656. Essa lei, ela estabelece as coberturas obrigatórias para qualquer plano de saúde. Então, o que aconteceu? A partir dali, o mercado foi nivelado, porque tinha operadoras que estavam oferecendo muito e outras muito pouco. Então, com essa nivelação do mercado, aquelas que estavam oferecendo muito pouco tiveram que subir, né, a sua régua, e as que estavam oferecendo muito perderam um pouco também daquele grande diferencial,
porque o mercado foi nivelado, né? As que estavam muito lá embaixo tiveram que subir. Isso provocou um grande impacto no mercado, né? Nem todas as operadoras conseguiram se manter no mercado. Passamos a ter um nível de judicialização muito elevado, né? Muitas pessoas foram para o judiciário brigar por coberturas. Tivemos atrocidades aí sendo cometidas, atrocidades jurídicas, né? Porque uma lei que entrou em vigor num determinado tempo, pela própria Constituição, ela só pode, existe um princípio constitucional que chama irretroatividade, ou seja, a lei ela não volta, ela não retroage, ela não afeta atos que foram praticados antes da sua entrada em vigor, só dali para frente. O que aconteceu com a 9656? Ela deveria ser aplicada para planos contratados daquele momento em diante. Só que as pessoas passaram a entrar em juízo pleiteando a cobertura estabelecida 9656 para planos que tinham sido contratados lá atrás. E o mais absurdo é que os juízes passaram a deferir essas coberturas. E isso foi, para as operadoras, né, um grande dificultador. Né? Isso foi um elemento financeiro, de impacto financeiro muito grande. Só que, ao mesmo tempo, essa lei, ela nivelou o mercado. Em seguida, foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que passou a regular e fiscalizar. Entrou, num primeiro momento, com uma mão de fiscalização muito forte, multando, punindo, e depois passou aí para um lado de indução, de orientação, né? Mudou um pouco, né? Começou a ir mais para esse lado. Diminuiu um pouco o peso da punição. E aí a Agência Nacional, ela passou a regulamentar. Então, ela passou a editar normas para regulamentar aquilo que a lei estabelecia. Então, a 9656, ela já estabelecia ali nos artigos 30 e 31 que demitidos e aposentados, ou seja, os colaboradores, os funcionários que contribuem com o plano de saúde, ou seja, que tem um desconto na folha de pagamento, nem que seja de R$1, mas que a empresa paga uma parte e ele paga uma parte descontada na folha de pagamento, ele tem direito, no ato da demissão sem justa causa, a optar pela manutenção daquele benefício, para optar pela manutenção do plano de saúde, desde que a partir daquele momento ele assuma o pagamento integral. A mesma coisa no caso de aposentadoria. Então, tem ali umas regras, né, para serem seguidas, estabelecidas pela lei, mas qual foi o impacto disso? Quando essa pessoa sai da empresa, seja por demissão, seja por aposentadoria, e ela opta por continuar com esse plano de saúde, mesmo que ela passe a arcar com o custo, e qual é a vantagem para ela? Se ela for contratar um plano no mercado, ele sai muito mais caro. Para ela, financeiramente falando, é muito melhor continuar com aquele plano, mesmo pagando integralmente, mas ainda assim é vantagem. Mas ela passa a integrar uma carteira que é chamada normalmente de carteira de inativos, ou seja, são pessoas que não estão mais, são profissionais que não estão mais ativos na empresa, mas que continuam utilizando o plano de saúde. Quais, por exemplo, os aposentados? Os aposentados, hoje, assim, também existe para o caso de demitidos, né? Porque no caso dos demitidos, ele pode ter esse plano de saúde por um prazo de até 2 anos. Então, o mínimo de 2 meses é sempre 1/3 do plano que houve, 1/3 sobre o período que foi contribuído, sendo o mínimo de 6 meses e o máximo de 2 anos. 2 anos. Só que o que acontece, ele perde esse direito quando ele é contratado por um outro emprego que oferece o plano de saúde. Só que normalmente a pessoa acaba ficando com 2 planos até terminar o período, porque ela não avisa que ela está empregada em outro. Né? Isso é muito comum também. Mas o grande vilão aí, entre aspas, né, o grande problema nessa carteira de inativos não são nem os demitidos, mas os aposentados. Os aposentados. Né, que são pessoas que se aposentam, que ficam que ficam com um plano de saúde e que a utilização desse plano de saúde impacta na sinistralidade de toda a carteira. Então, a empresa passa a ter, né, ela vai ter os reajustes dela condicionada à utilização não só
dos funcionários atuais, mas como dos inativos também. Então, este é um exemplo de o impacto da regulamentação na empresa. Então, assim, quem é obrigado a fazer o operacional disso é o plano de saúde. É o plano de saúde. Mas fica na carteira da empresa contratante. Então, impacta a sinistralidade da empresa, porque, na verdade, todo o custo num plano coletivo, ele é transferido para a empresa contratante. Quem arca com esse custo é a empresa contratante. Né? Então, e no caso dos inativos, quer dizer, essa carteira de inativos, ela é uma dor para para muitas empresas, né? Por quê? Porque a empresa acaba tendo uma dificuldade de quando ela vai contratar um outro plano de saúde, tem muitas operadoras que não aceitam a carteira dos inativos, então ela tem uma dificuldade de gestão dessa carteira. Então, é um ponto de cuidado, porque muitas vezes a empresa toma uma decisão de fazer um plano contributário, achando que aquilo vai ser uma redução de custo para ela, e ela passa a gerar um passivo sem ter consciência disso. E o pior ainda, depois ela fica com essa carteira de inativos sobre a qual ela acaba não tendo uma gestão efetiva. E isso vira um grande problema, um grande elemento dificultador. Então, quando a gente fala de carteira de inativos, a gente está falando dessas pessoas que um dia fizeram parte da empresa, se desligaram e continuaram com o plano de saúde. Esse é um exemplo do impacto da regulamentação para as empresas, né? Isso é estabelecido na Lei 9656, artigos 30 e 31, e resoluções que regulamentam esses artigos, né? Isso vigora, né, atualmente, desde da entrada em vigor dessa legislação e continua até hoje. E as empresas têm esse grande problema. E muitas vezes, quando você faz nos processos de fusão, aquisição entre as empresas, quando uma empresa vai comprar outra, ela não se atenta para olhar na carteira, dentro dos funcionários, porque é feito todo um mapeamento, né, no due diligence, todo um mapeamento de riscos. E muitas vezes as pessoas esquecem deste risco, deste passivo que está lá, que normalmente tem que estar provisionado, só que as pessoas esquecem de olhar essa questão assim, dos colaboradores, essa carteira de inativos dentro do plano de saúde. E isso é um grande problema. Normalmente você vai descobrir depois, e aí percebe que aí depois, né, você já tem que gerenciar um outro tipo de situação. Então, daí a importância, né? E aí eu falo como advogada, que também atua, né? Também é um dos meus chapéus, de você conhecer a regulamentação e você ter um pouco de cuidado nesse aspecto também. Então, para os meus clientes, eu oriento muito, assim, quando eu faço o trabalho de consultoria, né? De gestão de saúde corporativa. Você faz consultoria, né? É uma consultoria / mentoria, né? Na verdade, é uma orientação, né, uma consultoria para implantar boas práticas de gestão de saúde nas empresas, onde eu passo a orientar, acompanhar o gestor, né, nesse aspecto da saúde, que é, como eu falei, uma dor aí para as empresas. Então, assim, olhando, primeiro de tudo, fazendo um diagnóstico, um mapeamento para identificar o que tem ali, né, conhecer um pouco a carteira, quais são os problemas, identificar quais são as dificuldades, estabelecer um plano de melhorias e passar a acompanhar, né, a implantação dessas melhorias, a adequação aí com as melhores soluções, junto com parceiros da área também, mas todo um passo a passo. Então tem que se atentar para o aspecto da regulamentação, da legislação, de convenções, né? Todo o aspecto trabalhista, convenções coletivas, acordos. Você está caminhando junto, Milva? Sim, você tem que ter uma visão integrada, né? Você tem que olhar todos esses aspectos. Exatamente. Você tem que olhar todos esses aspectos, senão você não consegue. E esse, às vezes, é o grande diferencial, porque muitas vezes a pessoa faz uma análise. Às vezes a pessoa tem um problema dentro da empresa,
de custo com o plano de saúde ou com o modelo que ela tem. Aí ela vai orçar, vai orçar no mercado para mudar o plano de saúde. A solução não é essa. Não é assim, essa. Antes de mudar, ela tem que entender o que ela tem ali. O que tem nas mãos ali. O que ela tem, porque senão ela tem que conhecer isso e fazer uma gestão disso. Porque se ela simplesmente forçar para ver o menor custo e mudar a operadora pura e simplesmente para reduzir o custo, ela vai transferir o problema de lugar, de um para o outro. Ela muda a operadora, às vezes ela faz um downgrade, os colaboradores ficam insatisfeitos e ela não resolve o problema dela, porque dali a um ano ela vai ter um problema de reajuste outra vez, ela vai ter outro problema de custo. Então ela tem que entender, por isso que eu falo do diagnóstico, né? Para você olhar primeiro o que você tem, identificar quais são os problemas e tendo essa visão sistêmica, né, essa visão global, até vendo essa parte de regulamentação, identificando a carteira, fazendo um programa, né, um planejamento passo a passo, porque muitas vezes a solução não é numa virada de chave pura e simplesmente. Muitas vezes você tem todo um trabalho também de orientação, de adequação dentro da empresa, né, de acompanhamento desses colaboradores, de repente uma estruturação de uma atenção primária de saúde para esses colaboradores, onde você possa direcionar melhor as questões de saúde desses colaboradores, ao invés de deixar eles batendo, né, na rede com a carteirinha do plano de saúde, que eu brinco nas palestras que eu dou, que às vezes as empresas contratam e implantam um plano de saúde e entregam a carteirinha como se fosse passaporte da alegria, né? E o colaborador sai utilizando à vontade e não necessariamente isso se reverte em benefício dele. Né? Isso você tem uma quantidade enorme de exames que são feitos e os resultados... Sem controle, Milva? Hoje você tem acesso pela internet, né, para buscar os resultados. Na época que você não tinha acesso pela internet, você tinha uma quantidade enorme de exames que eram realizados, e os resultados não eram nem retirados. Então, quer dizer, o exame é feito e fica lá, foi feito por fazer, né? E às vezes a pessoa tem, às vezes, essa cultura de, eu tenho direito, eu vou utilizar, mas sem uma orientação, né? Então, não é restringir a utilização, é orientar, né? É ter uma utilização consciente, é orientar esse colaborador em hábitos saudáveis, em alimentação adequada, em práticas que façam benefício, né? Que melhorem a sua qualidade de vida, mas também numa utilização adequada do plano de saúde consciente. Poxa, consciente, né? Uma utilização consciente. Isso é consciente. Tudo, né? Eu entendi aí, então, que além de ser estratégico, tem que pensar do lado humano, né? Dos seus colaboradores, que isso ajuda e até reter bons colaboradores também, quando eles percebem que a empresa tem essa preocupação em uma gestão de saúde, né? Porque você tem o lado da empresa, mas também tem o lado do colaborador, né? E que você acaba integrando isso daí. Milva, nós estamos para terminar o programa, eu queria que você falasse um pouco do seu livro. Esse é um livro Boas Práticas em Gestão de Saúde Corporativa. Um livro que eu tive o prazer aí de idealizar. São juntamente, assim, eu fui a idealizadora, coordenadora dessa obra, juntamente com a Andrea Roma, sócia fundadora da Editora Líder, nossa parceira querida. Andrea, querida, um grande abraço, obrigada aí pela parceria. Então, a Andrea foi coordenadora junto comigo, ela abarcou aí a minha ideia, né, comprou a ideia e fizemos esse livro, juntamente com 29 coautores. Legal. Agradeço a todos. Todos os colegas coautores aqui, sou uma das coautoras também, escrevi junto com Hélio, lá do PK Advogados, o capítulo sobre proteção de dados. Proteção de dados. E o impacto disso na saúde, né, que temos aí uma lei para entrar em vigor, a Lei Geral de Proteção de Dados, que para impactar em muitas coisas. E este livro, o objetivo desse livro, a ideia deste livro foi ter um instrumento, né, gerar um instrumento para quem contrata e implanta
serviços de saúde dentro das empresas. Que legal, Milva. Então, para que as pessoas tenham recursos, tenham um instrumento, né, para contratar adequadamente, implantar e fazer essa gestão. Legal. Então, vai desde a contratação do plano de saúde, a implantação, educação para a saúde, programas de promoção de saúde, gestão de saúde ocupacional, populacional também, saúde mental, né, saúde que hoje mental, é um grande problema nas empresas. Temos aqui um capítulo também que foi a querida Sâmia Simurro que escreveu. Bacana. Então, muito obrigada à editora Líder e aos coautores deste livro. Onde encontrar o livro, Milva? Este livro está à venda nas livrarias, está à venda na internet também, pelo site da editora Líder. Tá. Ele pode ser encontrado. Bacana, bacana. Parabéns, Tá viu? bom. E dica. E esse é seu, né? Ah, gratidão, meu. Poxa, eu ganhei um livro aí, ó. Vou ler. Milva, dê uma dica final aí para nós e pode se despedir da nossa audiência. Olha, eu hoje, né, como eu falei no início do programa, eu me divido aí entre a presidência da ABPRH, que é a Associação Brasileira dos Profissionais de Recursos Humanos, a gestão aí junto com meu marido, Flávio Pagano, meu sócio da Integra Consultoria, Integra Business, e a minha atuação como advogada, né, no PK Advogados. E a minha grande paixão é, né, gestão de saúde, e eu levei muito isso para dentro da ABPRH. Né, trazer muito essa questão da saúde, esse olhar da saúde, porque quando você fala em humanização na gestão, né, humanização na liderança, é importantíssima a saúde. Quando você fala em saúde, tem uma atuação muito ampla, né? Você tem saúde física, mental, psicológica, emocional, espiritual, né? E é muito amplo. Então as pessoas têm que olhar para isso, têm que cuidar, e as empresas têm que ter esse foco, têm que ter esse olhar, têm que ter esse cuidado com seus colaboradores. Então, invistam em saúde, invistam nos seus colaboradores, invistam em gestão de saúde, em implantação de boas práticas de gestão dentro das empresas. Bacana, Milva. Eu vou estar te entregando, Milva. O nosso programa também tem o jornal RH em Revista, te entregar para você conhecê-la, tá? Muito obrigada. E em breve vai ter um artigo seu aí, tá, Milva? Será um prazer, será um grande prazer. Então tá bom. E muito obrigada, né, pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço, estar Milva, aqui. A sua presença. E conte conosco aí no que pudermos colaborar. Vai vir mais vezes aí. Com certeza, tá bom? será um prazer. Esse assunto é muito importante. Muito obrigada a todos, né, pela audiência e mais uma vez muita gratidão por esse momento, por essa oportunidade. Gratidão, Milva. E estamos aqui encerrando mais um RH em Revista, o seu programa inteligente. Tivemos uma aula aqui da Milva, né, presidente da ABPRH, um tema super importante, né? E gratidão pela audiência e até o próximo programa.